recusam a punir o mal, eu mesmo farei. O melhor mangá de vingança em 2025. A Sentença de Asuna é um mangá lançado há pouco tempo e perfeito para quem gosta de obras relacionadas à vingança, poderes sobrenaturais e uma ideologia de punições divinas. Principalmente para quem já leu Jujika no Rokunin, um dos mangás também de vingança que fez muito sucesso durante esses últimos anos. E Sentença de Asuna conta a história de um jovem garoto que infelizmente perdeu sua mãe. Porém, a mãe deixou um legado para o seu filho e um conceito de vida para ele seguir, na qual se deve fazer ações boas e ajudar o próximo sempre, e quem fizer ações ruins terá uma punição divina dos céus. Mas nós sabemos que nem sempre é assim na vida real, e às vezes pessoas más acabam não sendo punidas, pelo menos aqui na Terra. E o jovem começa a perceber que isso acontece, e pessoas más não estavam sendo punidas. Foi então que ele encontrou um senhor em um beco, e ao ser o único a conseguir ver a loja do senhor, isso chamou a atenção dele. Então esse senhor oferece uma chave, mas não é uma chave qualquer, e sim a chave do inferno, que ao colocar na cabeça de alguma pessoa e girar, essa chave vai abrir um portão que vai levar essa pessoa pro inferno eternamente, fazendo sofrer e ter sua punição divina por ter feito algo ruim. E ter esse poder divino faz com que o protagonista se sinta a própria divindade na Terra, enviando as pessoas para o inferno. Atualmente ele tem apenas 12 capítulos, mas sempre tem atualizações semanalmente. Eu acredito ser o primeiro youtuber do Brasil a fazer um vídeo dessa obra. Eu dei uma pesquisada e não vi ninguém falando desse mangá ainda. E eu curti bastante o primeiro capítulo porque me deu uma curiosidade imensa para saber o que vai ser de uma criança com poder divino e totalmente cega por um conceito que condena as outras pessoas. É basicamente o Death Note 2. Mas antes da gente ver mais sobre esse mangá, já deixa aquele like e se inscreve no canal que ajuda demais. Tudo começa com um garoto sofrendo bullying e sendo espancado por outros alunos. E por mais que ele esteja apanhando, ele segue otimista e até elogiando os socos recebidos pelos agressores, como o moleque estivesse apanhando feliz. E após chegar em casa depois das agressões, nós descobrimos que a mãe desse jovem é falecida, e sempre que pode, ele conversa e conta o seu dia a dia e como ele fez boas ações. E graças ao legado e pensamentos da vida que ela deixou, na qual é sobreviver uma vida que precisa fazer o bem, já que as pessoas que fazem maldades serão punidas pelos céus. E ele leva isso fielmente no seu dia a dia em respeito à mãe. Ele até tenta ser uma pessoa boa fazendo as pessoas pararem de fazer maldade. Porém a vida não é tão fácil e ao tentar converter os agressores ele acaba sofrendo mais bullying. E pro garoto tá tudo bem, por mais que ele continue sofrendo, na cabeça dele todos que praticam o mal têm uma punição divina guardada nos céus. Pelo visto a vozinha do protagonista é meio biruta. A velha simplesmente fez de janta uma escova. Coitado do moleque, teve que sair pra comprar comida. Mas talvez tenha sido um sinal divino pro garoto sair, já que nessa saída aí, ele passou num beco por um velho meio amedrontador e com uma aura meio estranha. E lá estava escrito o velho portão do inferno. E isso surpreendeu o velho, por saber que aquele garoto conseguia ler a loja dele, já que aparentemente apenas algumas pessoas selecionadas podem ver. E essas pessoas precisam estar vivendo, digamos que um inferno na sua vida para poder ver a loja. E foi então que surgiu a proposta do velho, de dar uma chave que teria o poder de abrir os portões do inferno e mandar a pessoa que ele quiser para esse sofrimento eterno. E para isso ele precisava apenas girar a chave na cabeça da pessoa que ele quer enviar para lá. E falar pra vocês que eu achei esse poder muito louco, mano. Nunca tinha pensado nessa possibilidade de, tipo, tu poder abrir um portão do inferno e enviar a pessoa que tu quiser. Como eu disse antes, é tipo um Death Note 2.0. E eu acho muito mais da hora. Apesar de ter muito mais risco e ser mais difícil de conseguir ativar esse poder. Porém o protagonista recusa, dizendo que não tem dinheiro pra pagar isso. E o velho insiste pra ele pegar sem precisar pagar ou entregar nada em troca. Só que a ideologia do garoto realmente prevalece e até isso conta com uma atitude má. Pois pra ele, você decidir a punição de alguém é algo errado também. E se a pessoa for má, os céus já guardam a punição dela. Então o velho solta uma revelação, que a mãe do garoto foi assassinada e o culpado não foi pego, dando a entender que os céus não puniram a pessoa que matou a mãe dele. Então será que realmente funciona e tem a punição guardada pra todas as pessoas que cometeram algo errado? Porém o garoto continua convicto com seus pensamentos e pra ele nenhuma maldade sairá impune. E toda a punição acontecerá no tempo certo. E ao recusar a chave, o protagonista segue sua rotina normal, na qual sofre bullying e ignora todas as agressões por ter seu pensamento que todas as pessoas terão suas punições divinas. Mas ao retornar para casa e buscar o cachorrinho dele, ele percebe que o cachorro não estava lá. E foi então que ele foi atrás dos rastros e alguns pingos de sangue na floresta, e acabou encontrando uma cena terrível. E vendo que os desgraçados conseguiram matar um pobre animalzinho dele, me deu um nojo absurdo. E principalmente pro garoto, porque não era apenas um companheiro pra ele, mas sim um presente da falecida mãe dele, que deu pra ele. E obviamente o protagonista nessa hora enlouqueceu e ficou completamente em choque, pensando em qual punição divina que esses monstros deveriam receber naquele momento. E ele implorou aos céus que a punição chegasse naquela hora. Mas nem tudo é como queremos, e o garoto começou a sofrer mais agressões.
Porém, algo magicamente apareceu próximo a ele, e era nada menos que a chave do portão do inferno. E sem pensar muito e sem alternativas, o garoto sem medo usou a tal chave no primeiro agressor. E ao girar a chave, surge simplesmente um portão. Mas não era um portão qualquer, e sim um portão do inferno. E ao se abrir, uma criatura demoníaca puxou o agressor, levando ele para conhecer pessoalmente o inferno. E o garoto questionou essa atitude dele de enviar alguém para o inferno como punição, se isso seria uma boa ação ou não. Mas no fim das contas, para ele foi uma boa ação. E já no inferno a gente descobre que o mesmo velho que ofereceu a chave é um dos chefes de lá. E lá também é um local de sofrimento e tortura eterno para as pessoas que cometeram maldade. E com esse grande poder em mãos, o protagonista leva um pensamento de justiceiro que irá punir as pessoas sem ter que esperar as próprias punições divinas dos céus. E fazer justiça com as próprias mãos, não sei não, hein? Eu tenho medo desse garoto se perder no caminho do mesmo jeito que o Kira, mas isso a gente vai descobrir só no futuro. Cada vez mais o garoto coloca na cabeça dele que a atitude de enviar a punição divina é uma boa ação, e que as pessoas como os agressores que foram enviados para o inferno não fazem falta no dia a dia. Mas coisas estranhas começaram a acontecer, aparições do velho do nada e algumas contusões misteriosas. E ao andar na rua, o protagonista encontrou uma garota em um beco e salvou ela de uma queda. Então eles começam a conversar e ele descobre que ela estava procurando uma tal porta também. Mas não era a mesma porta do portão do inferno. Mas ao contrário disso, era uma porta que leva para Nárnia, um local com pessoas de coração bom. E a garota chamada Otori diz ter lido tantas vezes o livro que a porta um certo dia apareceu. Porém ela espera até hoje para aparecer novamente. E talvez esses dois tenham uma vida parecida, não só pela porta mágica, mas sim pelo bullying e agressões que ambos sofrem na escola. E ao invés de ter uma punição divina nas pessoas más, a garota queria apenas fugir para esse lugar com pessoas boas para ela não sofrer mais. Um paralelo interessante com um garoto que ao invés de se isolar, ele decidiu tomar a frente e ele mesmo decidir a punição das pessoas. E dia após dia, continuar sofrendo bullying fez a garota enxergar a porta novamente, e ela finalmente alcançou, mas no momento que ela entrar, percebemos que era apenas uma ilusão, e que esse outro lugar que ela queria fugir poderia ser uma analogia para sua própria morte, já que era um elevador sem chão. Porém o protagonista evitou essa morte, e disse para a garota que caso ela queira dizer quem são os agressores, ele fará uma boa ação os enviando para o inferno. E no outro dia, ao chegar na casa dos agressores, Asuna até tenta dialogar com eles para que eles parassem de infernizar a autora. Mas obviamente não ia dar certo, e o Asuna acaba levando um belo soco em cheio. E o agressor aproveita para atacar a autora também, mas o nosso protagonista, que parece um pica-pau louco, simplesmente levanta e utiliza a chave para enviar mais uma pessoa ao inferno para receber sua punição divina. E o que eu notei é que o portão se abre e dessa vez as criaturas são diferentes. Ou seja, provavelmente cada um deve ter um portão do inferno diferente, o que faz total sentido. Cada punição deve ser relacionada às maldades que a pessoa fez durante a vida. Então vários olhos começaram a puxar o homem e não satisfeito ele levou junto a própria irmã ao inferno. E se os céus se recusam a punir o mal, eu mesmo farei. Essa foi a frase do protagonista enquanto tudo acontecia. No outro dia, a autora acaba acreditando que tudo isso que aconteceu foi um sonho. Mas algumas amigas dos agressores vão lá e questionam ela de onde estão os amigos dela. Então ela diz que se continuarem sendo más, eles acabarão no inferno. E começa a rir, deixando todos assustados e confusos. E o Asuna, depois disso tudo, curioso com a tal porta de Nárnia, foi adquirir o livro para saber mais dessa história que o autor é fascinado. E na escola a gente descobre que um novo aluno foi transferido e aparentemente é um garoto bem misterioso. E apesar do Asuna enviar o agressor pro inferno, sempre terá outras pessoas más no lugar dela. E novamente na escola, Asuna encontra jovens agredindo outros alunos. Mas algo engraçado aconteceu. No momento que ele foi dizer para pararem, um outro garoto falou a mesma coisa. E esse garoto é o tal garoto transferido. E a princípio ele não gosta nem um pouco de outras pessoas se aproveitando dos mais fracos. Mas Asuna evita que a briga continue, pois não seria uma boa ação pro garoto dar uma surra nos agressores, e que a punição deles já estava guardada. E o moleque tem coragem pra caralho, hein? Nem esboça a reação, parece um psicopata, mano. E eu gostei desse aluno novo, ele parece ter uma história bem interessante. Então Asuna e Raika criam uma amizade. E mostrando um pouco da vida de Raika, descobrimos algo sinistro que aconteceu com a família dele, já que a mãe parece alucinada se protegendo dentro de casa para evitar que algo vá atrás dela, mas Raika promete proteger eles. Em mais um dia de escola, Asuna encontra Raika e diz que vai encontrar os jovens do último dia, para saber se devolveram o dinheiro e pararam de fazer maldades. Só que algo de fundo está acontecendo, e uma mulher tendo um surto surge na frente da escola, e essa mulher é a própria mãe do Raika, que foi até o local em busca do filho com um martelo para avisar que o tal homem voltou. Agora, quem é esse homem eu não faço ideia. A gente tem apenas uma pista do momento que ela encontra o filho e vê uma pessoa diferente no lugar dele, dando a entender que esse homem possa ser o pai do Raika pela semelhança.
Só que toda essa confusão foi uma oportunidade dos agressores utilizar a mãe do Raika como seu novo alvo de maldades. Mas felizmente a mãe de Raika se recuperou no hospital e tá tudo bem. E enquanto isso, os agressores estão planejando o que vão fazer para afetar o Raika. Porém, o Asura aparece para descobrir se realmente eles mudaram suas atitudes, e com certeza não. Novamente o protagonista sofre agressões, mas dessa vez o Raika surge para ajudar. Mas sabemos que não é necessário agora com o poder da chave. Então mais uma vez a chave é usada para abrir um portão do inferno. E como eu falei de cada criatura ser diferente, dessa vez foi um unicórnio demoníaco que levou o jovem com uma bela mordida na cabeça. E acredito que foi pela cabeça pelo mesmo motivo que ele gosta de chutar a cabeça dos outros colegas. E o Raika vendo isso de lado fica completamente em choque, e quem não ficaria, né? Porque um portão do nada aparecendo e um demônio levando um ser humano pra lá. Ele ficou tão apreensivo que despertou um medo nele que fez pensar em casos de vida ou morte com Asura, com medo dele ser o próximo enviado ao inferno. Mas ele conseguiu controlar essa vontade reprimida. E faz total sentido esse medo do Raika, porque por mais que eles sejam amigos agora, nada impede do Asura ficar cego por seu conceito de vida e alguma oportunidade de decretar que o Raika fez algo errado e decide punir enviando pro inferno. Nesse capítulo a gente conhece um pouco mais da vida de Raika e sua mãe, e principalmente sobre o tal homem que eles têm medo. E de acordo com a minha dedução, realmente o homem era o pai do Raika que atormentava a família. E ao retornar para casa, Raika e sua mãe dão de cara com o pai. E ao que tudo indica, o homem agride a família diariamente. E por isso o medo constante da mãe. Porém, Raika, mesmo sendo filho, decide confrontar e defender a mãe em casa. Mas infelizmente ele não tem força o suficiente para isso. E realmente, observando tudo que eles passaram, a gente pode ter certeza que esse homem é um demônio para sua família. Certamente precisa da punição divina de Asuna. E agora que retornou e encontrou sua família novamente, Raika vive amedrontado e pensando formas de conseguir se livrar desse demônio que habita na sua casa. E que apenas quando ele estiver morto que a família vai ser feliz e viver em paz. Isso tem afetado tanto o Raika que até a paciência dele se esgotou. E o primeiro que foi incomodar ele levou só o famoso pombo sem asa e caiu durinho. Moleque tá poucas. E ao ver o Asura novamente, ele percebeu que o que ele precisa na verdade é a tal chave do inferno. E se tudo for verdade do que ele viu naquele dia, essa é a melhor maneira de se livrar do pai. E é bem interessante ver que o Raika tem alguns impulsos de atitudes, mas ele controla para não fazer. Igual nessa cena que ele imagina ele tirando à força a chave do Asura. E fica claro que a única saída para Reiko se livrar do pai é tomar posse da chave. E acredito que ele poderia só explicar a situação para Asura, mas acho que ele não é o tipo de homem que faz isso e joga seus problemas alheios. Em uma oportunidade que o Asura deixou a chave e seus pertences na mesa, o Raika encontrou e ficou um embate mental com ele mesmo se essa seria a atitude correta de roubar a chave do Asura. E quando ele vai ter essa resposta, surge o Asura perguntando se ele iria roubar a chave. Então ele fica em choque com medo do Asura ter outra chave e considerar o roubo uma atitude péssima e puniu enviando pro inferno. E os impulsos chegam até a falar mais alto, se ele deveria matar ou morrer naquele momento. Mas algumas memórias surgem e graças às memórias de quando ele ajudava outras crianças, Raika dá um soco na própria cara para poder se acalmar. E é sem pedir desculpa a Asura. Por mais que ele tenha esses impulsos, o Raika sabe que se ele utilizar a violência igual ao pai, ele vai se tornar cada vez mais igual a ele. Mas como ele não conseguiu ainda se livrar, todo dia se torna um inferno quando ele chega em casa. E dessa vez as coisas estavam cada vez pior. O pai espancando a esposa e o filho, e com a mãe implorando para pararem, e o filho sem chance alguma. Ele até mesmo tentou gravar, mas foi descoberto, e foi o que piorou tudo naquele momento. Porém, uma salvação surgiu tocando a campainha da casa, e essa salvação tem nome: Asura. E entrando na casa, a Asura começou a ver tudo o que estava acontecendo, e aquilo tocou no coração dele. A cena da mãe do Raika jogada no chão, trazendo memórias da própria mãe morta, e todo o sofrimento que o Raika estava passando, e sem nenhuma punição para poder salvar ele da mão daquele demônio que ele chama de pai. E por mais que o Asura tenta conversar e fazer o pai mudar e rever suas atitudes, que isso tudo é errado e uma punição aguarda ele se ele continuar fazendo isso, o discurso do Asura não serviu para nada, pois o pai continua com suas ideias e até mesmo parte para cima do garoto. E o Asura aproveita essa chance para colocar a chave na cabeça, e ele até consegue, só que infelizmente não consegue girar a chave para assim ativar o portão do inferno. E jogando o garoto para longe, o pai tenta remover a chave, mas ela fica magicamente inserida na cabeça dele. E desesperado com isso, ele parte para cima do Asura inconsciente, porém Reiko toma coragem e se coloca na frente para defender. E graças a esse momento, Asura ressurge das sombras e finalmente gira a chave abrindo o portão do inferno. E dessa vez o portão reflete o próprio pai saindo do inferno e se transformando em uma criatura demoníaca que leva o homem ao inferno, dando fim ao sofrimento de Raika e sua mãe, e devolvendo o demônio ao inferno. Esse foi o último capítulo lançado até o dia desse vídeo, e falar pra vocês se eu curti muito esse mangá, me pegou totalmente de surpresa, imaginei facilmente sendo adaptado em anime, que com certeza eu vou trazer de novo pro canal.
E tá ficando cada vez mais interessante e eu quero ver até onde o Asura vai manter esse espírito de justiceiro e se ele vai se corromper pela maldade ou não.